Existem momentos em que sentimentos e paixões transformam questões familiares em processos judiciais. Nesses processos, o promotor de justiça exerce um papel fundamental: garantir os direitos de quem não é capaz de fazer isso. Esta edição do programa Alcance discute a atuação do Ministério Público na área da família. A Constituição diz que é o promotor de justiça quem deve zelar pelos interesses daqueles que não têm condições de fazer isso por conta própria. Isso vale até mesmo em questões familiares. A atuação mais conhecida do Ministério Público na área da família é na discussão da guarda dos filhos, quando os pais se separam. Paulo ficou 6 anos sem poder ver o filho depois que o casamento acabou. Ele queria a guarda compartilhada, que na época não era prevista em lei. A ex-mulher e o menino ficaram no Rio Grande do Sul e Paulo em Florianópolis. Foi preciso fazer um acordo. O menino passou a morar com o pai durante um período letivo e com a mãe em outro, para não perder os estudos. Foi durante o processo que Paulo conheceu a atuação do Ministério Público na área da família. Não tinha a menor noção. Eu simplesmente achava que na separação a única coisa que era discutida era a pensão, né? Não a guarda. E é o que acontecia antes, na verdade, nas ações, né? A mãe só entrava com a ação de pensão e eu não sabia que podia entrar com a ação de guarda. Eu digo assim, exija a presença do Ministério Público nas audiências, porque é ele que vai te defender e defender teus filhos. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu só descobri que o Ministério Público defendia, sabe, os filhos e nós mesmos, né? Então, eu acho que essa atuação do Ministério Público é muito importante. A Constituição Federal delegou ao Ministério Público a função de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, do adulto incapaz e do idoso. Isso vale também nas questões de direito da família. Por isso, o promotor de justiça age quando os pais discutem a guarda dos filhos e nos processos de adoção. Mas a atuação é bem mais abrangente e envolve desde a partilha de bens até a internação involuntária. Para esclarecer a atuação do Ministério Público no direito de família, participam do programa Alcance de hoje as promotoras de justiça Viviane Dávila Winkler e Vera Lúcia Butzki. Vamos começar então falando da atuação, a senhora que atuou no caso do Paulo, sobre essa questão da guarda compartilhada e como é que foi esse caso específico, mas tentando dar um plano geral assim, para o público. Essa situação do Paulo foi uma situação um pouco atípica, porque na realidade a mãe da criança, a genitora, nunca veio ao fórum, ela sempre foi representada por advogado. O interessante é o que ele colocou, que ele desconhecia, que os pais têm direitos iguais, tanto o genitor quanto a genitora. Isso é de extrema importância que se saiba que não existe a prevalência da mãe sobre o pai em relação ao direito de guarda, né? Tanto um quanto o outro pode pleitear. A questão do direito de visita, que é o direito de convivência da criança ou do adolescente, do filho, em relação ao genitor que não é detentor da guarda. E ele colocou a guarda compartilhada, nós temos 3 tipos de guarda. A guarda exclusiva com um dos genitores, a guarda alternada, onde o filho fica um período com cada um dos pais, e a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada é uma guarda que não tem regras específicas. Cada caso se vai construindo. Então, ela pode ser uma guarda compartilhada com residência exclusiva com um dos genitores ou com a residência alternada, pode ser com pensão alimentícia ou sem pensão alimentícia, então vai se criar caso a caso. O que é importante na guarda compartilhada é que sejam respeitados e sejam conversados entre os genitores as situações mais importantes do dia a dia do filho, né? O que é levado em consideração, promotora Vera, para decidir, então, no caso de uma guarda exclusiva? Assim? Na verdade, antes de mais nada, o mais importante que sempre se busca nesses casos é a conciliação entre as partes, é buscar com eles a melhor solução. Não encontrando, aí vai ter que ser decidido pelo judiciário, com a participação do Ministério Público, com quem ficaria essa criança. Dentro desse contexto vai se avaliar quem melhor oferece condições, seja na questão relação afeto com
com a criança, seja na questão saúde, na questão educação, na questão estrutura familiar, sempre tendo em conta o que é melhor para a criança em qualquer dessas situações. Então, basicamente, isso é levado em consideração e muitas vezes, dependendo da idade da criança, né, acima de 12, se procura também ouvi-la a respeito dessas situações. Quer dizer, se leva em consideração a questão do afeto, do sentimento da família. Esse é o núcleo da família, o afeto, as relações afetivas são isso? O posicionamento moderno em relação a direito de família é que a afetividade seja o principal aspecto, né? A questão afetiva, sim, é extremamente de extrema importância. É bom que as pessoas também saibam que não é o lado financeiro o que faz pender para o lado do genitor ou da genitora, mas sim a relação do filho com o genitor. Mas mais do que a guarda ficar com outro, o que é importante é que as famílias, que as pessoas tenham a noção exata de que continua existindo um núcleo familiar a ser respeitado. Não nos moldes tradicionais de pai, mãe e filho morando na mesma casa, mas que se respeite a prole com direitos próprios, que os filhos não são uma extensão do pai ou da mãe, isso facilita bastante. E a guarda, assim, no caso, ela sempre vai pender ou para o pai ou para a mãe, não existe outra se busca manter, né, ou com o pai ou com a mãe, salvo se em situações eles não tenham realmente condições de exercer, que se busca dentro da família mesmo, uma outra... Mas é uma situação mais rara em termos de família, porque nós estamos falando. Processos de família que a gente conversa sobre guarda é quando há dissolução, o rompimento da união conjugal, seja através de um processo de divórcio, seja através de uma dissolução de união estável. Né? Não se fala em situações de risco, porque daí seria da vara da infância. Então, na área da família, normalmente fica ou com o pai ou com a mãe. E em casos excepcionais, com os avós ou com algum tio. A gente até vai ver algumas, depois no próximo bloco, onde a gente vai mostrar as perguntas, ouvir as perguntas do povo, a gente vai ver que ainda tem uma mistura muito... Isso é uma confusão. Uma confusão até natural entre onde é direito de família, onde é direito... E só em complementando essa questão até que foi colocada, que não é questão financeira que é levada em consideração, tanto é que, estando na guarda de um ou de outro, ambos têm obrigação então, de ajudar, de manter no sustento, dentro das suas condições, tendo em conta as necessidades das crianças, né, e a situação financeira, cada uma dentro dessa proporção, cada um dos genitores tem a obrigação de manter, esteja com um ou esteja com o outro, quando for unilateral ou até mesmo na compartilhada, depende do arranjo ali, porque cada situação tem que ser analisada ali no contexto, né, daquele caso concreto. Não é uma coisa que é possível generalizar, porque é uma questão muito pessoal de cada família essa estruturação. Então a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta então para ouvir então as perguntas feitas pelo povo.